Obrigado pela oportunidade. Podeis tomar seus assentos. Pode tirar a máscara? Com muita alegria, eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém? Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, atendendo o convite aqui do nosso querido irmão Leonardo. Falei para ele ali fora, rapaz, você é corajoso. Mas Deus sabe todas as coisas. Quero louvar a Deus pela sua vida, pela vida do nosso pastor Walter e pela vida do nosso pastor presidente, pastor Juvenil. Trago um abraço do pastor Eldon Braz e que Deus possa abençoar o nosso querido pastor. É uma alegria estar aqui, né, ministrando pela primeira vez. Às vezes eu vim aqui nas reuniões de obreiro e olhava de lá, do banquinho de trás, e pensava, será que um dia eu vou subir naquela tribuna ali e vou dar primeiro uma saudação? E aí o Senhor Deus, pela sua bondade e misericórdia, usa o irmão Leonardo e nos chama para vir aqui ministrar. Que peso, que responsabilidade. Amém. Eu tenho uma história no campo do Jardim América. Cheguei ali no American Park ainda, era pastoreado pelo nosso saudoso pastor Humberto. Cheguei ali servindo o Senhor como presbítero da igreja. Ali eu fui levado a evangelista. E agora, nessa última convenção, pela misericórdia de Deus, eu fui separado, ordenado ao ministério pastoral. Amém? E sou aluno da escola dominical, viu, pastor? Graças a Deus, quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, do meu filho Lucas, da minha filha Esther, da minha norinha Amanda e do meu genro, né, futuro genro, candidato a genro Wellington. Amém? E pela vida eu esqueço o nome do primo da Esther, que está conosco também. Deus abençoe estes irmãos que vieram nos acompanhando aqui hoje. É uma alegria podermos compartilhar um pouco daquilo que o Senhor Deus tem colocado em nossos corações. Eu gostaria de compartilhar um texto com os irmãos. Quando o irmão Leonardo nos convidara a estar aqui ministrando, eu perguntei se tinha algum tema, ele disse que estava livre. E eu comecei a orar a Deus e o Senhor colocou no meu coração de compartilhar com a igreja dele um texto muito conhecido, escrito pelo evangelista Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 24, e o versículo 13 em diante, até o 29. É um texto um pouco extenso, mas se faz necessário pelo contexto da mensagem. Amém? Quantos encontraram? Diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E ia falando entre si de tudo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o conhecesse, para não o conhecerem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, e disse: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias?
E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obra e palavras diante de Deus e do povo. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, os entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele quem remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram aos sepulcros, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo também que tinha visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém ver mesmo não viram. E ele lhes disse: nécio e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem iam para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Quantos pode dizer amém? Se fosse para darmos um tema a essa mensagem, eu colocaria uma mensagem não compreendida. Porque nós estamos aqui diante de uma história, uma das histórias mais lindas do Novo Testamento, uma narrativa mais linda de uma aparição de nosso Senhor Jesus após ressuscitar. É essa da estrada do caminho de Emaús. O caminho de Emaús é o caminho dos desesperançados. O chamado labirinto da vida, quando parece, pastor, que não tem mais saída, que tudo parece que acabou, que terminou, não tem mais jeito. O caminho que parece que tudo está perdido. É sobre esse caminho que eu quero discorrer aqui, desses dois discípulos no caminho de Emaús. Todos nós sabemos que Jesus fora acompanhado não apenas pelos seus 12 apóstolos, que ele ao longo do seu ministério, ao longo da sua caminhada, muitas pessoas o seguiram, muitos discípulos, muitas pessoas queriam seguir, pessoas que procuravam acompanhar, quem sabe para receber um milagre, para receber uma bênção. Outros às vezes achavam que ele era um curandeiro, que ele era um profeta, e outros chegaram até a achar que ele fosse o Messias. O certo é que essas pessoas agora, elas passam a acreditar nele. Essas pessoas agora, ao longo dessa caminhada, elas começam a ter crédito, começam a acreditar que ele era alguém que pudesse mudar a sua história. E essas pessoas, querido pastor, cria então uma expectativa. Após 3 anos e meio, não tinha dúvida alguma, as pessoas não tinham mais como duvidar. Os discípulos não mais duvidavam de que ele era
o Filho de Deus, o Cristo. Até o próprio apóstolo Pedro, em uma confissão, quando Jesus perguntava quem dizia que ele era, ele diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E essas palavras de Pedro é endossada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que dizia que foi o próprio Deus o que revelara essas coisas. E então, quando o Senhor Jesus, Ele cria o seu grupo de apóstolos, as pessoas, o grupo dos 12, e Ele agora começa a realizar feitos, maravilhas. Ele chama para si aquele que Ele queria, e eles vêm até Ele. E esses apóstolos, esses discípulos começam agora a ver os céus abertos, começam a ver o Espírito de Deus descer e subir sobre o Filho do Homem. E eles começam a criar uma expectativa de que agora sim não haveria mais problema. E aqueles homens que viram o Senhor Jesus Cristo abrir os olhos aos cegos, aquelas pessoas que viram o Senhor ressuscitando mortos, multiplicando pães, não tinha mais como duvidar, era Ele. E passa-se então 3 anos e meio, e o Senhor Jesus agora, Ele caminha para Jerusalém, Ele caminha para o fim do seu ministério terreno. E quando ele vai a Jerusalém, uma grande multidão o segue, jubilosa, uma multidão que o ovacionavam, que aclamavam como o rei de Israel. E ele vai até Jerusalém. E quando então ele vai caminhando para o seu destino, que é a cruz, aquela multidão que o seguia, que o acompanhavam, que tinha suas convicções, que firmaram as suas fé, que tinha certeza de que agora alguma coisa extraordinária ia acontecer quando eles chegassem em Jerusalém. Havia ali uma grande expectativa, pastor. Havia uma ardente expectativa. E o Senhor Jesus vai para Jerusalém. E Ele manda que os seus discípulos preparam a Páscoa, para que Ele possa comer a Páscoa com eles. E então, após o Senhor Jesus cear com eles ali no cenáculo, Ele vai para o Getsêmani, e ali no Getsêmani, um dos 12 o entrega na mão dos principais, dos sacerdotes, dos príncipes e da guarda. E ali então começa agora um cenário de frustração. Começa agora então aquela expectativa que criara se desmoronar. Quando eles achavam que erguia-se um trono, não ergue um trono, ergue uma cruz. E agora o Senhor Jesus é levado para a casa de Caifás, o sumo sacerdote. E o Senhor passa pelo julgamento. E eles não conseguem decidir, porque o Sinédrio não tinha o poder de dar a pena capital, que era a morte, o que eles queriam para Jesus. Eles enviam ele para Pilatos. E Pilatos agora, não achando nada para que o condenasse, e quando Pilatos agora descobre que ele era um galileu, ele manda ele para Herodes.
Herodes zomba dele. E Herodes também não acha, pastor, algo que pudesse incriminá-lo. E ele devolve para Pilatos. O certo é que ninguém queria condenar o homem mais famoso de Jerusalém. O certo é que ninguém queria pegar para si aquela responsabilidade. Jerusalém está tomada de peregrino de todas as partes do país. Era a época da Páscoa. E a cidade estava lotada de pessoas que tinham vindo de todas as partes daquela terra, pessoas que queriam vê-lo e ouvi-lo, quem sabe até mesmo pedir um milagre, pedir uma cura, pedir uma bênção para ele. Mas a expectativa daquelas pessoas durante toda aquela noite, daquela quinta-feira, elas mal poderiam, pastor, esperar o dia amanhecer para que pudesse vê-lo. E o Senhor Jesus, neste momento, se encontrava nas primeiras horas do dia, na fortaleza Antônia, na casa de Pilatos, sendo interrogado. E lá fora estava uma grande multidão, pessoas que desejavam ardentemente vê-lo, pessoas que estavam ali aguardando o veredito final, pessoas que estavam ali esperando a decisão, que queria ver o desfecho de tudo aquilo. Muitos dos discípulos tinham desapontado totalmente, porque eles esperavam um Messias político, um Messias que resolveria. De repente as pessoas lá foram esperando. Apareceu um homem conduzido por um soldado. Aquele homem que aparece agora ali, sendo conduzido por aqueles soldados. O seu rosto transfigurado, o seu rosto esvaindo-se em sangue. A multidão estava chocada com aquilo que ele estava vendo. Eles olhavam para ele, parece que estava vendo uma miragem, não era possível. Não era possível. E as pessoas chocadas, pessoas que tiveram as suas vidas transformadas, pessoas que tiveram as suas vidas impactadas por ele, gritava e chorava, o seu choro ecoava nas ruas estreitas de Jerusalém. O homem que eles depositaram todas as suas confianças, a sua esperança, agora estava ali, um soldado de um lado e outro de outro, sem força para caminhar, a sua pele rasgada pelos açoites que os soldados romanos batiam nele. E aquelas pessoas olhavam e não queriam acreditar. Parece, pastor, que estava vendo ali, era uma miragem, não é possível. Pessoas que agora olham para o Cristo e vê ali um sonho se transformar em pesadelo. Pessoas que criaram uma expectativa errada. Pessoas agora que tiveram, quem sabe pessoas que foram curadas, que foram impactadas por ele, agora olha para ele e começa a perceber que todo aquele sonho está transformando-se em um pesadelo. E o homem
que pregava eloquentemente sobre vida eterna, que ressuscitou muitos mortos, agora estava morrendo. Que decepção, que ironia do destino. E o Senhor Jesus, os soldados usam a força para abrir espaço, para que o réu pudesse passar, e um corredor humano agora começa a se criar, e ele começa a pegar a via dolorosa, ele pega aquela via dolorosa em rumo ao Gólgota. Oh, aleluia! E quando aquelas pessoas abrem-se, e ele começa a pegar ali rumo ao Gólgota, a via dolorosa, as pessoas batiam no peito e choravam, aquelas mulheres choravam. Não é possível, o que está acontecendo é inacreditável. E aquelas mulheres o acompanham, para que eles não pudessem, os soldados romanos, para que não pudessem perder o espetáculo da cruz. O Senhor Jesus já tinha passado a noite inteira sendo julgado, ele estava cansado, e os soldados agora obrigam Simão Cirineu para que o ajudasse a carregar aquela travessa da cruz, o patíbulo da cruz. Quem sabe às vezes com medo de que ele não conseguisse chegar até o alto do Gólgota. E o Senhor Jesus agora começa a caminhar em rumo ao Calvário. E aquelas mulheres choravam, e o Senhor Jesus olha para elas e fala: filhas de Jerusalém, não chorais por mim, mas chorais por vós mesmo e pelos vossos filhos. Aleluia! Se estão fazendo isso ao lenho verde, o que fará do lenho seco? Ou seja, se está fazendo isso comigo, imagina o que fará com Jerusalém. Ali ele estava profetizando, pastores, a destruição de Jerusalém nos anos 70 depois de Cristo. Não chorais por mim, chorai por vós mesmo. E o Senhor Jesus agora sobe rumo ao Gólgota. E lá no alto daquela colina eles levantam ele, prega ele na cruz entre dois ladrões e malfeitores. Aleluia! E os discípulos de longe olhavam e falavam: não é possível, vamos esperar mais um pouco. Às vezes ele tem uma carta na manga, ele vai acontecer alguma coisa. Aleluia! Não é possível que tudo aquilo que ele pregou, tudo aquilo era mentira. A vida eterna não existe nada. Foi perca de tempo esta caminhada de 3 anos e meio. O homem que pregava eloquentemente sobre vida eterna, agora está morrendo. E os discípulos estavam ali de longe. As pessoas choravam ali no pé da cruz. E o Senhor Jesus está pendurado no madeiro, entre os céus e a terra, em meio a 2 ladrões e malfeitores. Às 3 da tarde, ele dá o brado da minha vitória, ele dá o brado da vitória da igreja, ele diz: Pai, está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça naquela hora e morreu. As pessoas agora retiram-se daquele local. Os discípulos, pastor, tranca no cenáculo em Jerusalém com medo dos judeus. E é aí que começa a história de Emaús. Os discípulos agora trancados no cenáculo em Jerusalém. Passa-se sexta-feira, sábado. Quem sabe eles perguntam: e agora, quem vai assumir o grupo? O homem morreu, ninguém faz nada, quem vai assumir o lugar dele? Diz aí, Pedro, você era tão íntimo dele.
até brigou por ele lá no jardim, assume agora o grupo. E Pedro diz assim: eu, quem sou eu? Ele mesmo diz que sem mim nada podeis fazer. Quem sou eu? E é nesse contexto que esses apóstolos, esses discípulos ali, reunidos, no domingo de manhã, 2 deles, um por nome Cleópatas, e o outro, a Bíblia não diz o nome, eles decidem voltar para Emaús. Mas tinha uma barreira, pastor. Lá fora estavam os zombeteiros, as pessoas que criticavam, os críticos que diziam: cadê o Deus de vocês? Cadê o Cristo? Cadê aquele que derrubava o templo e construiria em 3 dias? Cadê o Deus de vocês? Agora ele está morto. Falar o quê? Era verdade. Era verdade. Dizer o quê? Os zombeteiros gritavam e zombavam deles. Cadê? Cadê o Deus de vocês? Passando por essa tormenta, e aí, crente, cadê seu Deus? Vocês não diziam que ele era o rei de Israel? Mas Cleópatas e o outro discípulos resolvem a encarar aquela multidão de críticos que estava ali fora. Eles abrem agora e saem cabisbaixo, e sai o portão para fora dos muros de Jerusalém. E agora na empoeirada estrada de Emaús, pelo menos, pastor, agora eles podiam respirar mais à vontade, pelo menos estava longe daqueles críticos. Eles agora largam a capital da paz, a capital de onde eles não deveriam ter saído, que o Senhor Jesus ficar em Jerusalém, e agora eles viram as costas para Jerusalém. E eles pegam o caminho de Emaús. E aqueles discípulos, eles caminhavam entristecidos, decepcionados, por uma mensagem, quem sabe mal compreendida. E o versículo 14 diz assim: ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que ocupava os corações e a mente daqueles discípulos era o que tinha acontecido em Jerusalém naquele dia. Os seus pés agora começam a vencer aqueles 11 quilômetros que distava de Jerusalém até Emaús, mas a mente deles e o coração deles ainda estava no negro Calvário. Eles não conseguiam pensar em outra coisa a não ser em tudo aquilo que havia sucedido naqueles últimos dias. Não dava para pensar noutra coisa. Eles estavam desesperançados, eles estavam frustrados, e de repente eles começam a conversar um com o outro. Quem sabe, irmão Leonardo, questionando. Quem sabe eles diziam um para o outro: sabe, ele era tão poderoso, quando ele falava, os fariseus tremiam. Você lembra aquele dia lá no cemitério? Ele ressuscitou Lázaro, fazia 3 dias, 4 dias. Até o vento, a tempestade, o mar acalmava. E o outro, quem sabe, respondia: eu sei, mas ele está morto, ele morreu já faz 3 dias. E eles começam a indagar sobre tudo o que acontecera naqueles últimos dias.
De repente, um terceiro viajante os acompanha, e aquele terceiro viajante pergunta para eles, nota que eles conversavam, que ele discutia entre eles, triste, apavorados, e aquele terceiro viajante olha para eles e diz: que palavras são essas que quando caminha trocais entre vós, e por que estáis triste? Por que estáis triste? Eles estavam tristes porque estavam vivendo a notícia da sexta-feira. Eles estavam tristes porque eles estavam vivendo uma manchete vencida, eles estavam vivendo uma notícia da sexta-feira, mas eu quero dizer para você, que o Senhor tem uma notícia do domingo de manhã para você nesta noite. Não se prenda ao passado. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da notícia da sexta-feira, mas eu quero te dizer que há uma notícia nova para você. Oh, aleluia. Eles estavam tristes, porque estavam pensando na suposta derrota do Senhor Jesus. E um deles respondendo, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, que não sabe das coisas que nelas ocorreram nesses últimos dias? E aquele rapaz disse: quais? Me conta. Você precisa contar para o Senhor. E ele pergunta a eles: quais são as coisas que aconteceram nesses últimos dias? E eles lhes disseram: as que diz respeito a Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles estavam certos de que Jesus era um profeta. Disso eles não tinham dúvida. E eles continuam mais dizendo: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Não tem mais jeito, já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É bem verdade também que algumas das mulheres que estavam conosco, de madrugada foram ao sepulcro e nos maravilharam, dizendo que tinha tido uma visão de anjo que diz que ele vive. E alguns dos nossos que estavam conosco foram até lá e constataram ser exatamente como as mulheres disseram, mas ver mesmo, não viram. Ou seja, não viu, não creram na ressurreição. Aleluia. Então aqueles discípulos, quando relata tudo isso ao Senhor, ele disse: nessos e tardos de coração para crer tudo o que diz as Escrituras, tudo o que dizem, tudo o que diz as Escrituras. Às vezes nós cremos só em partes. Eles acreditaram parcialmente, eles acreditaram nas profecias que eram boas, que eram convenientes a eles, para crer, tardos de corações, para crer em tudo o que diz as profecias, para crer tudo o que disseram os profetas. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e os profetas, explicavam-lhes tudo que se achava sobre ele nas Escrituras. E quando chegaram, e quando aquele terceiro viajante começa a falar-lhes as Escrituras, quando começa a expor as Escrituras a eles, a tristeza deles começa a ir embora. E eu digo aqui que, quando às vezes nós precisamos, Léo,
de estar tudo bem ao nosso redor, quando tudo tem de estar de conformidade para que nós estejamos alegres, para que nós estejamos bem, aí então nós nos tornamos escravos das circunstâncias. Eu dependo de que tudo esteja bem para que eu possa estar feliz, e eu me torno escravo disso. E nós somos felizes e alegres, independente das circunstâncias. E o Senhor Jesus agora começa a falar a eles sobre tudo que estavam escrito a seu respeito nas Escrituras. Começa a expor-lhes as Escrituras. E o Senhor começa a falar no caminho a eles sobre os profetas, sobre as profecias. E eles começam a pegar gosto pelaquela conversa, o coração deles começa a arder. Aquele terceiro viajante, aquele desconhecido, sabia as Escrituras e começa a citar e recitar texto. E naquela época era muito difícil decorar as Escrituras, porque ela era recitada apenas uma vez na sinagoga, e aquele rapaz agora, Léo, conhecia todas as Escrituras. Quem sabe ele cita para eles Isaías 53, do servo sofredor. Porventura vocês nunca leram Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos, era desprezado e o mais indigno entre os homens de dores, experimentado no sofrimento. Era ele, era o homem de dores, era o homem experimentado no sofrimento. E eles começam a sentir gosto, começam a esquecer as suas dores, começam a esquecer as suas expectativas erradas. Eu digo, pastor, que o Evangelho, ele é uma mensagem muito pouco conhecida. Embora uma multidão de pessoas se denomina por evangélicos, mas o Evangelho, a mensagem do Evangelho ainda é muito pouco conhecida. Pelo simples fato de que o Evangelho é uma mensagem, ele traz uma mensagem totalmente contraditória às nossas expectativas humanas. Quando nós nos socializamos com as pessoas, nós pensamos somente em nós e tão somente em nós. E o Evangelho ainda continua sendo mal compreendido. O Evangelho ainda continua sendo mal entendido por muitas pessoas, assim como foi para aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Criaram uma expectativa errada. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para que nós tivéssemos vida eterna. Não foi para que nós enriquecêssemos, para que nós tivéssemos bens materiais, isso é bênção, mas ele veio, ele disse para os seus discípulos assim: alegrai-vos, porque tem os vossos nomes escritos no livro da vida. E esses discípulos agora, começam os seus corações a arder, e o Senhor, aquele moço, ele faz com quem vai mais adiante, na encruzilhada que dava acesso à aldeia de Emaú, e eles olham para ele, olham um para o outro e falam: vamos chamar ele para entrar e hospedar-se conosco. Léo, você me dá mais 10 minutos só para me concluir? E aqueles discípulos, agora que estavam com seus corações ardendo, que estavam felizes, que estavam ouvindo ali as citações, as ministrações daquele estranho na estrada, eles fazem um convite para ele. Eles esqueceram as tristezas. E é isso que eu quero te convidar, que você possa compreender a mensagem do Evangelho e esquecer as tristezas da vida, os desalentos, os dissabores, e fazer esse convite a Ele nesta noite. Fique conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. Igreja, oh igreja, o dia já se declinou, não há mais tempo para nada. Quais são as suas expectativas? E quando ele faz o convite àquele jovem viajante, aquele estranho, fica conosco.
Diz o texto que ele entrou para ficar com eles. Quando você estiver passando a pior tormenta da sua vida, convide ele para entrar e ficar com você, para que ele possa fazer morada na sua vida. E diz o texto que ele entrou para ficar com eles. E eles só conheceram ele no partir do pão. Quando às vezes, quem sabe, agora eles chamam ali, eles sentam na mesa e queriam ouvir mais daquele jovem, daquele rapaz, daquele viajante. E eles mais que depressa preparam ali um jantar, preparam uma ceia. Cleófas chama sua esposa Maria, vocês vão ver lá no Evangelho de João 19, 25, que pode ser aquele Cleópas ali, esposo de Maria, e eles vêm e preparam o pão ali, e no partir do pão, ele pega a bandeja e fala, aquele rapaz pega a bandeja e entrega para aquele viajante, os discípulos entregam, o senhor pode dar graças ao pão, o senhor pode agradecer. Aquele rapaz pega aquela bandeja, aquele pão, e diz assim: Pai, eu te dou graça por este pão aqui na casa do teu servo Cleópatas. Eles não sabiam se oravam, se fechavam os olhos, se olhavam. Ele parece demais com o mestre. Até o jeito dele pegar na bandeja é o jeito do mestre, ele parece com o mestre. E agora, quando aquele jovem viajante termina a oração, que diz amém, que eles abrem os olhos, o rapaz tinha desaparecido. O rapaz tinha desaparecido. E eles olham um para o outro e dizem assim: é por isso que o nosso coração ardia, quando nos falava as Escrituras pelo caminho. É por isso que o nosso coração ardia quando no caminho nos falavam: ah, se eu soubesse que era ele. Aí vem o arrependimento: ah, se eu soubesse que era ele, eu tinha abraçado ele, eu tinha pedido tantas coisas para ele. Ah, se eu soubesse que era ele. Quantas vezes o Senhor Jesus entra na sua casa, ceia com você, abençoa suas crianças, e você não consegue identificar ele na vida do irmão, da irmã? Quantas vezes nós não conseguimos ver Jesus na vida dos nossos irmãos, e eles voltam com seus corações ardendo, aquela mesma viagem de ida, eles fazem ela de volta, e as suas perspectivas são mudadas. E quando eles chegam, eles dão a notícia de tudo o que eles ouviram no caminho, que Jesus Cristo estava vivo, que Ele tinha ressuscitado. E o Senhor Jesus aparece no culto deles lá no cenáculo naquela noite. E o Senhor Jesus, quando chega e os cumprimenta, as suas expectativas são reacesas. Eles começam a entender que o propósito do Senhor não era um reino terreno, mas que era um reino eterno. E eles começam a olhar para Jesus: é Jesus, é Jesus. Só que tinha um discípulo que não estava no culto naquele dia. E uma semana depois o Senhor volta de novo. Esse discípulo era Tomé. E os discípulos contam a Tomé que Jesus estava no culto, e Tomé não acreditou. Ainda existem muitos Tomés espalhados por aí, que não acreditam que Ele vive e que Ele reina. Tomé, mas que culto abençoado, Jesus estava presente no culto ontem à noite, e Tomé não acreditou. Só acredito se eu ver, se eu tocar nele. De repente o Senhor Jesus chega e diz: a paz seja convosco. E Tomé agora olha para Jesus e sente vergonha dele, porque não creu, porque não deu crédito. Muitos vão sentir-se como Tomé, vão sentir vergonha, porque não deu crédito na mensagem do Evangelho. E Tomé agora vem, Jesus diz: vem cá, Tomé, se levanta, vem aqui. Olha aqui, Tomé, essas cicatrizes aqui na minha mão, foi aqueles pregos que me cravaram ali na cruz. Olha aqui, Tomé, essa cicatriz aqui no meu lado esquerdo, foi quando os soldados romanos com aquela lança me furou o meu pelicárdio e saiu sangue e água, Tomé. E Tomé agora começa a chorar e joelha-se nos pés do Senhor, e ele diz a maior expressão de todos os tempos, ele diz: Senhor meu e Deus meu.
E o Senhor Jesus diz assim: se levanta, Tomé. Você está prostrado aos meus pés porque você me viu, porque você tocou em mim. Mas eu quero te dizer, Tomé, que muito mais feliz do que você, muito mais bem-aventurado do que você, vão ser aqueles que nunca me viram, mas vão crer em mim pela fé. Seja crente, Tomé, seja crente, Tomé, e não incrédulo. Creia somente na mensagem verdadeira do Evangelho, e a expectativa dele é essa: ele está vivo, e quando sair daqui diga, espalhe essa mensagem que o Senhor Jesus ressuscitou, e ele está vivo e ele reina para sempre, aleluia. Seja crente, não incrédulo. O Senhor Jesus esteve no culto dos discípulos naquela noite, assim como ele esteve no culto esta noite. Que você possa sair daqui hoje e espalhar essa notícia por aí, e dizer que Jesus está vivo e que ele vai vir buscar a sua igreja. Quantos podem dizer amém? Deus abençoe, Léo. Quero agradecer a oportunidade. Eu passei um pouco do horário, mas Deus sabe o que faz. Deus abençoe pela confiança e pela oportunidade. Amém. Deus abençoe ao pastor Manuel Basílio, que atendeu ao nosso convite, e juntamente com toda a sua família, estamos aqui para poder louvar ao nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a cada um que se fez presente, e eu gostaria de devolver a oportunidade para o nosso pastor Valteir. Pai do Senhor, irmãos, novamente, pastor Valteir, só para os irmãos online aí, o pastor Valteir, você deu essa oportunidade para dar um aviso. Às vezes fala Valteir aqui, o pessoal vê outra pessoa, né? Irmãos, temos cantina hoje novamente, é para a nossa festa, que vai acontecer no final de novembro. Tem um caldo de feijão lá que a irmã Sejane fez, tem um bolo de coco que a Amanda, Adriele, a Leandra, o pastor Abson trouxe. Tem um creme de milho e frango, eu esqueci de colocar com queijo lá. Esse foi minha esposa que fez. Irmãos, tá top. Eu só não vou falar que o creme de milho da minha esposa é mais gostoso que o da minha mãe, porque ela está aqui, né? E, assim, o da senhora é gostoso também, pode continuar fazendo que eu como. Irmãos, é maravilhoso. Tem pizza também, esqueci de colocar no aviso. Tem pizza lá que o irmão Alexandre trouxe, que o pastor Vital tinha trazido também. E tá uma maravilha, viu? Ajude-nos aí na cantina. Muita gente vai lanchar fora, deixa para lanchar aqui na igreja. Abençoa esse trabalho aí. Amém, irmãos? E domingo passado eu pedi, quem sentir no coração de doar R$1.000 para a nossa festa, nós estamos aí dispostos a receber esses R$1.000, viu, irmãos? Amém. Que Deus abençoe a todos os visitantes. Essa semana vamos ter aí amanhã a casa de oração. Quem já está aqui conosco e que veio na casa de oração? Olha aí, maravilha. Então teve alguns ainda que não vieram. Está convidado para amanhã estar conosco a partir das 22 horas. Estará conosco o grupo Abne, lá de Campinas, e o pastor Marcelo Garini vai estar trazendo a palavra. Então vamos estar aqui a partir das 22 horas. Continua a programação a mesma, terça-feira culto de ensino, quarta-feira pela manhã, das 8 às 9, oração, quinta-feira da vitória, domingo pela manhã, EBD, e domingo à noite, o culto de adoração ao nosso Deus. Vem estar conosco. Deus abençoe ao pastor que trouxe a palavra, a sua família que acompanha, todos os irmãos. Leva um abraço ao nosso pastor Eldon Braz, Eldo, pessoa que nós temos uma estima muito grande. Que Deus abençoe, com a sua esposa Viviane. Que Deus abençoe a igreja. Vamos ficar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus.
passe lá fora, participe com os jovens, com a cantina, que Deus abençoe a liderança dos jovens, pela direção desse culto. E eu quero convidar aqui o pastor Juvenil, nosso pastor, para estar abençoando nós com oração e também com as bênçãos apostólicas. Continue a orar. Está aí também o culto da saudade, né? Parece que é dia 30 desse mês. Dia 30, vai dar no sábado. Continue a orar pelos pastores, aos missionários. Estamos projetando ter um rally e lá no Pernambuco visitar as congregações nossas no final desse mês. Vamos ver se Deus permite nós ir lá. E vamos estar orando pelo nosso Brasil, pela cidade de Goiânia, nosso estado, em nome de Jesus. Pastor Juvenil vai estar conosco orando e também trazendo as bênçãos apostólicas para nós. Tem outra. Então, colocou o post, o pastor Juvenil pensou que era dia 1º, mas dia 1º é depois de 15 dias, mas amanhã é 18, se você contar mais 15 vai dar, é de 15 dias a vigília, casa de oração, então amanhã é 18, estaremos aqui a partir das 22 horas, com a vigília, casa de oração, o pastor Marcelo Garim está aí, e amanhã estaremos aqui, conto aqueles que têm nos auxiliado, aqueles obreiros que têm nos ajudado aqui na sede, venha estar conosco. E você que não veio ainda, venha estar conosco amanhã. Tem sido uma bênção, temos mantido todos os protocolos, Deus tem guardado todos nós, e Deus vai continuar abençoando. Amém? Obrigado. Paz, Senhor, para os irmãos. Vamos orar, agradecer ao nosso Deus, que Deus abençoe o pastor, leva nosso abraço lá para o Helder, né? Deus abençoe. Jesus anda junto com você? Anda ou não anda? Ainda bem deu ao seu lado, não é atrás não, ao seu lado, né? Estava cavalgando lá, andando lá, e ele estava ao lado lá, né? Que Deus possa abençoar. Pastor Zé Machado, vamos orar. Oração final. Mas que Deus abençoe, tenha uma semana abençoada, e amanhã, então, está aí o trabalho de casa de oração, e tem certeza que vai ser uma benção, como tem sido as outras, não é isso? Que Deus possa abençoar, ter uma semana para todos nós abençoadíssima. E não esquecer lá do lanche aí, viu? Está aí fora aí o lanche. Vamos orar, irmãos? Querido Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está nos céus, graças te damos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela presença do Senhor aqui conosco nessa noite, ó Pai. Pelas mensagens que nós ouvimos desde o início, que fechou com chave de ouro, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, cada família tem aqui. E agora, Pai, nós te pedimos, leve para nossos lares, nos dê uma semana de paz, uma semana maravilhosa na Tua presença. Continua conosco, ó Pai. E amanhã à noite nós estaremos aqui novamente pela graça do Senhor. O Senhor continua falando conosco, continua ouvindo as nossas orações, ó Pai. E continua nos livrando de todo o mal. Nós te pedimos e damos graças por todas essas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Os dois discípulos no caminho de Emaús. Bem, é isso? Tem um hino. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Vamos cantar esse hino depois aí, ó, os dois discípulos no caminho de Emaús. As irmãs aí sabem muito bem esse hino. Muito bonito. Aí, ó, a cantora ali, ó. Deus abençoe. Deus abençoe.